Fala aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Carol, eu sou designer e desenvolvedora da Criare e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse efeito de cards empilhados que é 100% responsivo, como todos os designs que eu trago aqui no canal da Criare, então ele vai funcionar em todos os dispositivos. E a gente não vai usar nenhum plugin adicional e nem códigos para chegar nesse resultado. A única coisa que a gente vai precisar para fazer esse efeito funcionar é o Elementor Pro. E caso você não tenha o Elementor Pro, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo para vocês aqui agora no card, que lá eu te explico como você consegue ter acesso ao Elementor Pro de forma 100% gratuita e legalizada também, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, entramos aqui na página que a gente vai começar a criar esse design. Isso aqui é o preview, né, que vocês viram lá no início do vídeo. Tá claro que eu vou fazer isso aqui do zero com vocês, mas eu quero fazer algumas considerações aqui antes, que é o seguinte. Se você reparar, eu até coloquei aqui um título, né? Eu tenho aqui na estrutura o espaço antes e espaço depois. O que seria esse espaço antes e espaço depois? Para que esse efeito aqui funcione, tá, perfeitamente, você não pode colocar ele nem no topo da página, né, lá no início, e também não pode colocar na base, lá no final da página, tá? Porque você precisa de um espaço para poder scrollar, para que essa animação aqui, né, para que esse efeito, na verdade, funcione perfeitamente, beleza? Então tenha em mente aí que esse efeito ele tem que estar em algum lugar do corpo da página, tá? Ele não pode estar lá no início nem lá no final. Ele precisa de espaço para poder scrollar. Ah, Carol, isso significa que eu vou ter que ter aqui só então a parte de cima, tipo um banner, por exemplo, e lá embaixo o rodapé para poder colocar esse efeito? Não, claro que não. Tá? Você pode colocar o que você quiser aqui, contanto que tenha coisas em cima dele, né, conteúdos, slots aqui, né, containers em cima dele e abaixo dele, você pode colocar onde você quiser no corpo da tua página, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você reparar, eu vou abrir o preview. Então ele agora está funcionando dessa forma aqui, né? Direitinho, perfeito, fazendo stack lá em cima, né? Tudo certinho. Se eu venho aqui e eu tiro esse cara e esse cara aqui e dou um publicar, o que vai acontecer aqui com o meu efeito? Ele não vai funcionar mais tão bem, tá vendo? Ó? Ele não tem mais espaço para scrollar até o final. Então ele vai travar aqui, né? E esse cara aqui também, que era para estar lá em cima, no começo do efeito, né? Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui no meio, né? Então não tá legal. Então o essencial aí, né? O correto, na verdade, é que esse efeito seja disposto aí no corpo da tua página, tranquilo? Vamos voltar aqui para dentro então. Então já temos essa ressalva aí, né? Qualquer lugar que você coloque aí no corpo da página, ele vai ter o espaço para poder scrollar. Show de bola? Então vamos começar aqui. Eu vou deixar esse preview aqui como para não visualizar, né? Sem a visualização aqui para a gente poder fazer do zero. Vou pegar um container aqui que eu vou chamar ele de container Py, tá? Esse container Py, ele vai estar em largura total. Vou colocar aqui na altura dele em view height e vou definir como 100 view height. Vou botar uma cor nele aqui também. Vou botar um preto. E vou arrastar ele aqui para o meio, tá? Para ele poder ficar entre os nossos espaços aqui. Ainda aqui no Container Py, vamos voltar aqui em Layout, a gente vai botar a direção dele como linha horizontal. A gente vai também aqui, ó, justificar o conteúdo ao centro, alinhamento pode deixar assim, tá? Padrão. E aqui no espaçamento eu coloquei como 25 pixels. Agora a gente vai arrastar um outro container aqui para dentro do Container Py. Esse aqui vai ser o nosso filho 1. E a gente vai definir ele aqui com largura total. E basicamente só isso que a gente vai precisar aqui no filho 1. Vamos duplicar ele aqui também. Esse aqui agora, então, duplicado, vai ser o nosso filho 2. Vamos voltar aqui no Container Py. Vem aqui em avançado. Vamos colocar um preenchimento nele aqui também, ó. Vamos colocar superior e inferior como 50 pixels. E na direita e na esquerda, eu vou definir como 200 pixels. Aqui no filho 1, eu vou arrastar aqui um título. Vou botar aqui dentro. E no filho 2, eu vou colocar mais um container, que vai ser o nosso container card. Na verdade é o card 1, né? Porque esse aqui vai ser o primeiro card. A gente vai fazer primeiro ele, depois vai duplicar o restante e editar, beleza? Aqui no card 1, ele já está como largura total, pode manter. A gente só vai mudar isso daqui, ó, de porcentagem, a gente vai botar para pixels. Tá? Vai definir uma largura de 500 pixels e uma altura de 300 pixels. E agora o que você vai fazer é definir aqui a cor do teu card, né? A cor do título também, o tamanho, enfim. Isso aqui é design básico do Elementor, pode definir da tua forma. Eu vou passar esse vídeo aqui um pouquinho para frente para não ficar muito longo.
você faz a edição da forma que você quiser e depois eu volto aqui e comento também sobre os meus tamanhos que eu estou utilizando e cores também, beleza? Bom, voltamos aqui ao nosso design, já fiz as edições que eu precisava, né? Coloquei o meu card aqui na cor verde. O meu título, aqui em estilo, ó, eu coloquei o alinhamento dele à esquerda. Na tipografia, eu coloquei o tamanho 81, peso 600. E a cor dele eu coloquei um cinza mais clarinho aqui, né? Se você quiser o hexadecimal, é C9, 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 beleza? E aqui em avançado, eu coloquei a largura também como personalizado e defini 85% para ele ficar um pouquinho mais estreito. Então, bora continuar nosso design. Ainda que dentro do título, aqui em avançado também, né? Vai vir aqui em efeito de movimento e a gente vai deixar ele fixo superior. Isso vai fazer com que ao a gente chegar nessa seção aqui, ele scrolle, né, junto aqui com o meu scroll, né? Eu vou scrollando para baixo, ele vem junto comigo, tá? Só que ele tá saindo aqui, ó, você perceber, ele tá saindo do limite do meu container Py. Eu não quero isso. Então eu vou definir ele para ficar na coluna. Então quando ele chegar no final do container Py, ele vai ficar ali dentro, né? Ele vai travar ali dentro. Por enquanto eu só tenho um card aqui, né? Depois eu vou ter mais 4 cards, vão ser 5 cards no total. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um stick offset nele de 300 pixels, tá? O que isso vai fazer? Bom, quando eu começar a scrollar, ele vai esperar 300 pixels aqui do topo, tá vendo? Para poder começar a scrollar também, tá? Então ele vai ficar no meio dos cards ali certinho, tá? Por enquanto tá meio estranho, né? Mas daqui a pouco vai ficar melhor, beleza? Então já configuramos o nosso título, vamos vir aqui no card. Aqui nessa aba de estilo mesmo, a gente vai vir aqui em borda. Vamos definir aqui o raio da borda como 15 para todos os lados, beleza? Você pode definir aí o raio que você quiser, tá? Eu só tô colocando aqui o que já estava lá no preview. Mas fica à vontade para colocar aí da tua forma, porque isso indifere no efeito final. E para a gente fazer aquela bordinha, né, que fica aqui em cima do card, a gente não vai utilizar a borda, tá? A borda não fica bacana porque ela não dá aquele arredondamento, né? A gente vai utilizar aqui a sombra da caixa. Se você quiser testar aí com a borda, fica à vontade. Mas eu realmente não indico porque não fica bonito, tá? Fica bem esquisito na verdade. E com a sombra eu cheguei no resultado que eu achei mais interessante. Então você vai definir aí a cor da sombra. Coloquei aqui um verde mais escuro, né? Vou tirar esse desfocar aqui, tá? Vou botar ele como 0. E aqui na vertical eu vou definir como -9. E agora a gente vai arrastar uma caixa de ícone e um botão aqui para dentro do nosso card 1. Volta aqui no card 1. Vamos colocar aqui um padding nele. Acho que uns 35 pixels já fica melhor, para ele desafogar um pouco esse conteúdo aqui de dentro. Ainda aqui no card, vamos vir aqui em layout, vamos justificar o conteúdo ao centro, para ele ficar centralizadinho, e os itens a gente vai alinhar lá no início, tá? À esquerda. O mesmo a gente vai fazer aqui com a nossa caixa de ícone, tá? Vem aqui em estilo, deixa como superior e o alinhamento bota para a esquerda. E só por uma questão de padrão também, vamos fazer isso também aqui no nosso botão, tá? Ele já tá aqui para a esquerda, mas define para a esquerda também, só para padronizar todo mundo direitinho. Agora você define aí, ó, ícone, título, conteúdo, né, cores, enfim, tanto da caixa de ícone quanto do botão. Eu vou passar esse vídeo um pouquinho mais para frente, porque isso aqui também é design básico. Show de bola? E maravilha, já tenho meu design do card 1 aqui pronto, vou comentar com vocês aqui algumas coisas. Então aqui na caixa de ícone, ó, em estilo, eu coloquei o espaçamento do ícone como 15 pixels, o ícone está como 35 pixels na cor branca, e aqui no conteúdo, no título, tipografia 30 pixels, peso 900, cor branca também, e aqui na descrição, coloquei também o tamanho como 15 pixels, no peso 500, também na cor branca, beleza? E aqui no botão, tipografia 14 pixels, coloquei como 500, né, médio, cor do texto branco. A cor de fundo eu coloquei como transparente, né? Se você reparar aqui, ela tá uma corzinha transparente. E eu coloquei uma borda também nela aqui, de uma largura de 2 pixels, também na cor branca. No raio da borda eu botei 15 pixels para todos os lados. E no preenchimento eu coloquei 9 superior, 9 inferior, 15 esquerda, 15 direita. E uma última coisa que eu vou fazer aqui, vou vir em avançado, aqui em transformar, ao passar o mouse, eu vou colocar um deslocamento nele aqui, de -3 pixels, para quando a gente passe o mouse por cima, ele vai para cima, tá vendo? Fazer esse feitinho aqui. Isso aqui é só para dar um destaque a mais pro botão, tá? Não é extremamente necessário isso aqui pro design final, beleza? Faz aí da forma que você achar melhor. Então, o nosso card 1 já tá pronto, né? Já finalizamos ele. O que a gente vai fazer aqui agora é duplicar ele, né? Fazer mais 4 desse aqui. Então, eu vou duplicar ele aqui 4 vezes. Agora eu tenho aqui 5 cards.
Vou mudar aqui cores, conteúdo, etc. Mais uma vez, vou passar esse vídeo um pouquinho para frente. Bota aí as cores que você quiser. Show de bola? E agora a gente já tem, ó, todos os nossos cards com conteúdo certinho, com as cores corretas também que a gente precisa aí para o nosso design. Já alterei aqui também, ó, os nomes dos cards, né? Coloquei aqui também na estrutura, né? O nomezinho certo para a gente não se perder. Então agora a gente só precisa dar o efeito, né? Para poder finalizar esse design aqui. Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vem no card 1. Vamos vir aqui em avançado. Desce aqui até efeitos de movimento. No fixo, a gente vai colocar como superior. Lembra que a gente colocou essa mesma coisa aqui, né? Esse mesmo efeito aqui no nosso título? A gente definiu aqui também como ficar na coluna, para que ele não vaze para fora, né, do container Py, beleza? Então define aqui como ficar na coluna. Aqui em Stick Offset eu coloquei como 45 pixels, tá? Para que isso aqui vai servir? Para que ele não fique muito grudado, né? Ele deu um espacinho ali para cima antes dele começar a scrollar junto com a minha página. Se você deixar isso aqui zerado, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito grudado lá em cima, não é isso que eu quero. Tá? Então eu botei aqui como 45, você pode definir aí o stick que você quiser, tá? Se você quiser um pouco mais de espaço do topo pro card, né, na hora de fazer o efeito ali, coloca um pouco mais, coloca uns 50, enfim, quiser um pouco menos, coloca uns 30, isso é independente. Só lembra do seguinte, esse daqui é o meu card 1, eu coloquei o stick offset dele como 45 pixels. Eu vou colocar 8 pixels a mais em cada um dos cards, ou seja, se esse aqui é 45, esse meu card 2 vai ser 53, perfeito? Se o meu card 2 é 53, mais 8 vai dar 61 para o card 3. Né? E mais 8 vai dar 69 para o card 4. E para finalizar, 77 para o card 5. Beleza? Então pode ir colocando aí. Ó. Vamos no card 2. Vem aqui em avançado. Efeito de movimento. Mesma coisa. Fixo superior. Ficar na coluna. Stick offset. 45 mais 8. 53. Mesma coisa no card 3. Vem aqui nele. Vai lá em avançado, efeito de movimento, fixo superior, ficar na coluna, stick offset 53 mais 8, 61. E por aí vai, tá? Ou seja, se você colocar aqui 50, né? Vamos supor que você tenha colocado aqui o stick offset do primeiro card como 50. Então o segundo vai ser 58, tá? É só você colocando aí 8 pixels a mais em cada um dos cards. E agora que você já sabe como fazer, é só finalizar aí, tá? Vai no card 4, faz a mesma coisa e o mesmo no card 5. Então, já defini meus sticks aqui, eu vou dar um publicar, só para a gente poder ver uma coisa aqui que é importante também. Se eu abrir aqui o preview, ó, o que vai acontecer aqui? Esse card 2 aqui está passando por trás do card 1 e depois ele vem para frente. A mesma coisa o 3, o 4 e o 5. Não é isso que eu quero. Né? Eu quero que o card 2 passe por cima do card 1, o 3 por cima do 2, o 4 por cima do 3 e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer aqui? Volta aqui no card 1, vem aqui em avançado. Em Z-Index, a gente vai definir as posições dele. Então, pensa no Z-Index como uma organização de camadas. Então, quem é que vai ficar na camada de baixo? É o meu card 1. Então, ele é a primeira camada. Perfeito? O meu card 2 é a segunda camada. Então, o Z-Index dele é 2. Agora, ele já vai passar por cima. Mesma coisa com 3. Meu Z-Index é o 3 porque ele é a terceira camada. E por aí vai. Agora meus cards já estão passando um por cima do outro, como eu precisava, né? E para finalizar aqui, ó, eu vou vir aqui no meu container filho 1 e vou definir o alinhamento dele ao fim, para ele poder grudar um pouco mais aqui na direita, tá? Deixa eu ver aqui, por que ele não tá indo? Agora foi. Deu um bugzinho aqui de leve, mas agora foi, tá vendo? Ó? Que ele tá mais delimitado aqui para a parte da direita, né? Então vamos dar um publicar aqui e abrir o nosso preview. E agora a gente tem ó, esse efeito aqui super bacana, bem simples de fazer, sem utilizar nenhum plugin adicional, nenhum código, só com as funções nativas do elemento a gente já consegue chegar nesse resultado. E para a gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu vou falar um pouquinho aqui sobre breakpoints, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão de responsividade, porque isso é design básico do elemento, né, rapaziada? Agora que você já entendeu como funciona a estrutura desse design, a única coisa que você precisa para que ele fique bem disposto em todos os dispositivos aqui é ir alterando valores para chegar numa boa proporção para cada breakpoint. Né? Se eu for fazer cada um dos breakpoints aqui com você, esse vídeo vai ter uns 40 minutos e a proposta aqui é que você entenda como é que ele funciona para depois você recriar aí do teu jeito, tá?
Então, eu vou falar aqui, assim, bem superficialmente sobre algumas coisas. Então, por exemplo, aqui eu já até alterei algumas coisas, né? Eu alterei esse tamanho de card aqui e tal, coloquei esse título aqui um pouco menor. Eu acho que eu vou falar aqui, na verdade, do preview, porque o preview eu ainda não fiz nenhuma alteração, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego o meu ContainerPy, bom, se você reparar, ó, ele tá muito estreito aqui, né? O preenchimento dele tá muito grande para esse breakpoint, que é o notebook, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desvincular esses valores aqui. Ele, às vezes, aqui dentro do elemento, ó, dá um publicar aqui, ele dá um bugzinho aqui, não sei precisar para vocês o porquê que o elemento às vezes acontece isso, e dá um F5, tá? Quando você dá um F5 aqui, ele dá um refresh na página, e a coisa volta a fluir, né? Então aqui, ó, agora, ó, tá vendo? Ele já vai ficar um pouco mais bem disposto aqui dentro. Então vamos vir aqui nesse cara, ó. A gente tinha colocado ele a princípio lá no fim. Vamos colocar ele definido lá no início. Não pegou de novo, mesmo esquema, tá? Dá um publicar, um F5, que ele vai lá pro cantinho de novo. Às vezes o elemento dá esse bugzinho mesmo, não sei precisar para vocês o porquê. Mas, enfim. Aí aqui no card, por exemplo, se eu botar aqui uns 400 pixels de largura e vou manter aqui uns 300 de altura, tá? Vou diminuir aqui também tamanho de fonte, etc. Então, ó, tá vendo? Ele já começa a ficar um pouco melhor. Aqui é a mesma coisa o preenchimento. 35 ficou demais. Vamos botar aqui uns 25, por exemplo, né? Talvez até um pouco menos aqui, ó. Na verdade, aqui no caso, como a gente já diminuiu o espaço, né, de conteúdo dele, vamos diminuir um pouquinho aqui na altura, ó. Vamos botar aqui uns 230, 250. Tá vendo? Já fica melhor. Diminuir aqui também um pouquinho o tamanho desse cara aqui, para não ficar tão grande, não ficar estranho. Tá? Então, assim, são coisas aí que você vai alterando de forma bem tranquila, né? Ah, Carol, mas agora ficou um espaçamento muito pouco. Então a gente cria aqui um espaçamento melhor para ele, ó. Superior, eu vou botar como 25 superior, e inferior também. E aqui na direita e na esquerda, eu vou colocar, sei lá, 35. Tá vendo? Já dá uma outra cara pro teu design. E aí é só você fazer o mesmo com os outros cards. Aqui, ó, copia esse cara aqui, cola ele aqui, ó, cola o estilo, já vai pegar o estilo de todos eles. E a mesma coisa com o botão. Copia e vai colando aqui o estilo. E o mesmo você vai fazer com os tamanhos dos cards, né? Você copiou e colou o estilo aqui da caixa de ícone e do botão. Agora você tem que também diminuir o tamanho dos cards da mesma forma que você fez com esse. Você pode copiar ele aqui também e colar, só que ele vai pegar tudo, né? Pegar cor e etc. Vai ficar igual, tá? Então você pode fazer manualmente aí ou ir colando e depois alterando as cores novamente, tá? Então isso aqui é design básico, mesma coisa aqui, ó, por exemplo, para tablet. Para tablet não fica muito bacana colocar ele um do lado do outro. Então aqui, ao invés de a gente colocar ele na posição horizontal, a gente vai colocar na vertical, tá? Uma outra coisa interessante aqui de comentar também é o seguinte. Esse cara aqui, por exemplo, ele aqui no caso, o que vai acontecer aqui com ele? Aqui em avançado, em efeito de movimento, como ele não tá mais um do lado do outro, não faz sentido isso aqui continuar rolando, né? A gente colocar aqui o fixo superior. Só que se a gente tira o fixo superior daqui, ele vai tirar de todo mundo, tá? Ele vai tirar de todos os dispositivos. Então aqui você só vai manter, ó, tela ampla, desktop e notebook. Todos os outros aqui que vão ter embaixo, você vai tirar. Deixa eu ver se esse daqui eu já tirei. Aqui, ó, esse aqui eu mantive. Esse aqui eu já tinha tirado. Mas esse aqui eu mantive. Então o que que eu vou fazer aqui? Ele vai funcionar em todos os dispositivos. Tá vendo? Ó? Esse efeitinho aqui de stacking vai funcionar em todos os dispositivos. Como eu disse, isso daqui é tudo coisa básica aí que você vai alterando, né, para que a coisa funcione direitinho, tá? Então, para esse cara aqui, não precisa ter, né, fixo em todos os dispositivos. Já para o card ele precisa para ele poder manter o efeito em todos os dispositivos, né? Mesma coisa aqui, por exemplo, para o nosso celular, né? Então, o celular ele não precisa, né, desse efeito aqui nesse cara aqui no título, mas ele precisa nos cards, tá? Então são designs básicos aí, você vai alterando para chegar no melhor valor. Não vou me aprofundar muito nisso para que o vídeo não fique muito longo, muito cansativo. E é uma estrutura bem simples. Você já entende como é que funciona a estrutura dos cards, você já entende como é que funciona o fixo, o stick offset, já entende tudo isso. Então você vai adaptando aí para diferentes tamanhos, beleza? E depois que você tiver com tudo prontinho, tudo direitinho, você dá um publicar.
E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui pra amiga. Se inscreve no canal da Criare também, porque tem muito conteúdo bacana lá dentro. E pra não perder conteúdos novos que saem aqui no canal. E por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.